mais uma oportunidade de buscarmos o Evangelho de Jesus. Cada vez mais a gente vê temas tão interessantes, né? Como essa inteligência artificial nos mostrando nesse desenho como o Chico Xavier trabalharia a situação da internet, né? Das redes sociais. Então, o desenho chama Como o Chico nos ensinaria a usar a internet, né? Chico Xavier nos ensinaria a usar a internet assim. E no fim do desenho está lá, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Só esta frase de São Francisco já nos diz tudo que a gente passa pelo WhatsApp, pelas mensagens de grupo e de texto. Todo mundo tem uma experiência para contar, né? Experiências boas, mas na maioria das vezes experiências ruins. Esses dias a gente comentou sobre uma matéria que diz que a mente leva 30 dias quando ela recebe uma notícia, um elogio, e leva aproximadamente 20 anos para esquecer uma notícia ruim, um deselogio, né? Uma, quando a pessoa leva uma bronca, quando a pessoa é esnobada, situações ruins nos ficam ali na nossa alma por 20 anos. Uma pesquisa muito interessante. Bom, são questões do espírito. No mundo de provas e expiações, são questões do espírito. Mas o tema aí do Chico, né, onde houver ofensa, leve o perdão. Se a pessoa te magoar, deixa para lá, Deus sabe quem você é, né? Todos esses desafios que a gente vai vendo são baseados ali, são questões de todos os tempos, né? São essas leis morais, que são leis eternas, que a gente está tentando trabalhar no mundo de provas e expiações para mudar. O interessante desse desenho do Chico, porque agora no mês de novembro a gente vai trabalhar não só o Chico, mas outros irmãos que nos trazem informações sobre os princípios do Espiritismo, principalmente baseados, né, como novembro é o mês de finados, nessa situação da vida imortal, do espírito imortal. O ambiente da internet, ele modifica muita coisa, né? Muita coisa, a internet. Nós vivemos uma realidade de mudanças muito profundas por conta da internet. Isso é profundo materialmente falando. Então, são recursos materiais modernos excelentes. Olha só, a gente pode hoje fazer evangelização infantil com esses desenhinhos, né? Tem adaptados para as crianças também, né? A internet nos trouxe a diminuição das distâncias, não é verdade? Então, eu lembro da Carolzinha falando que a mãe dela mandou a carta para Portugal quando ela nasceu, ou quando ela ia batizar, e levou 30 dias para chegar lá, né? E depois mais 30 para voltar. E hoje a gente corta essa distância ligando o computador, não é verdade? Então, a comunicação em vídeo agora é em tempo real. Isso reduziu muito. Então, tudo no planeta está ficando mais próximo, tanto a nível espaço, né, eu e Portugal, como a nível tempo, eu e Portugal agora, e não por uma carta de 30 anos. Antes também, para a gente retomar, se fôssemos construir estradas, né, aí, que nem a gente está vendo agora o túnel aí de Santos, vocês vão ver como tudo vai ser no estalo, né? Hoje, com os avanços da engenharia e da tecnologia, esses tempos têm diminuído muito. A internet é um grande avanço material, mas ela traz muitas consequências para o espírito, porque nós temos conteúdos distrativos que tiram o foco do nosso desenvolvimento moral. Quem gosta de assistir televisão, naqueles jornais que só mostram situações calamitosas, calamidades morais, pessoas que ainda se matam, se guerras e tudo mais, tiram o foco do nosso desenvolvimento moral. A própria pesquisa ali está dizendo que quando a gente está enfiado aqui, olha quanta rede social que a gente faz uso, né? Uma é para pesquisa, outra é para fotografia, outra é para mudar o seu rosto, vê se pode uma situação dessa, né? Eu falei também outro dia, coloquei aqui, eu acho que nos Estados Unidos tem um movimento chamado bloqueio
porque as pessoas se veem na realidade daquela atriz famosa, com aquela praia linda, casa linda, roupas maravilhosas, tanto, e as pessoas acabam ficando ansiosas para ter, não tem, desgostosas, e aí vem todas as doenças que a gente tanto comenta, isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento como espírito, né? Então, é uma nova realidade que a gente tem com a internet, como colocaram lá, se o Chico estivesse aqui, né? São novos desafios para o espírito encarnar, né? Tanto materialmente, essa busca por tanta coisa, como espiritualmente, porque o mundo interior ele está cercado de convites e de sugestões mentais, não é verdade? É preciso administrar para não se perder neste movimento. Então, a gente pensar que uma criança de 10 anos, como essa menininha, toda ligada aí nas redes sociais, há anos atrás, vamos pegar a nossa época, né? Pesquisava na Barça. Nossa, eu era louca para ter uma Barça, porque a minha Barça era emprestada. Hoje, com um clique, eles montam toda a pesquisa, né? Então, o mundo muito veloz, impulsionando todos a entrar nesse turbilhão aí, que é a corrente tecnológica, e que traz consequência, quando ele fala aí que as consequências são do espírito, que é a ansiedade, né? A angústia e muitas vezes a depressão. Eu peguei alguns livros que nos trazem um paralelo com o que nos tira a paz. E o livro Amigo, que é aquele que eu já comentei, Quem Avisa Amigo É, que eu li recentemente, o item 9 ele tem o assunto de paz. Veja, é um texto dos anos 50. Vejam como esse texto é, como eu falei, atemporal. Servia para os anos 50 e serve para hoje. Emmanuel vai dizer assim: de certo modo, ser-nos-á lícito considerar na Terra de hoje a era da velocidade. Tudo muito rápido, olha isso. Ele está falando aí antes da internet, né? Isso induz o homem a estabelecer determinado critério de pressa na execução de quase todas as tarefas que lhe dizem respeito. Então, a gente não para, a gente não vai apreciar a natureza, a gente não vai contemplar o que Deus fez, porque nós temos pressa. E aí ele diz que, entretanto, nem todas as criaturas conseguem responder, né, a essa velocidade, ao que se lhes peça em semelhante ritmo. Então, nem todos estão preparados para todo esse ritmo. Então, Emmanuel está avisando lá com o texto lá dos anos 50 que o mundo aceleraria, que tem uma função em cima disso, né? Mas nem todos estariam preparados para isso. No livro também, Entre Irmãos de Outras Terras, que nós também já comentamos, Chico Xavier e Valdo Vieira viajam, né, e vão para outras terras, conhecer outros espíritas. No capítulo 11 tem o convite ao pensamento, que eu usei na última reunião, que eu também falei de internet, e no capítulo 12 ele vai falar de uma supercultura e das calamidades morais. Então, o título é bem sugestivo, né? O que é uma supercultura? Dar conta de tudo? O que ela nos leva a calamidades morais? Nesses textos, ele já traz um pequeno estudo lá do ano de 60, 62, 61, 62, né? Não tinha nascido ainda, em torno das desencarnações, quando ele fala de supercultura e de calamidade moral, ele vai mostrar como as pessoas estão procurando resolver cada vez mais rápido as coisas e que isso traz, né? Então, ele faz um estudo estatístico em torno das desencarnações que foram por suicídio e por loucura. Ele traz dados reais, né? De quantas pessoas acabaram desencarnando por suicídio e loucura por conta dessa supercultura causando essas calamidades. E aí a gente vê ali o que Chico faria nos momentos nesses anos de redes sociais, né? Com certeza, como diz o texto, elas não edificam e acabam roubando o nosso tempo. As calamidades morais a que ele vai se referir é com relação a suicídio e loucura mesmo, depois da angústia e talvez de uma obsessão. Então, a angústia é a internet mostrando essas tentações e esses prazeres que a gente tanto corre para buscar, e quando acaba um prazer já tem outro, e quando acaba um prazer já tem outro exemplo aí dos telefones, né? Ou dos notebooks. Você compra um, no outro dia tem outro novo e mais moderno. E a loucura de correr para se ter tudo isso, e depois, quando se tem, o tédio, né? Obsessão, ele vai falar também
da realidade que vai além dos sentidos, que a gente acha que só está ali com um simples aparelho que eu posso parar a hora que eu quiser, mas existe ali uma interação mente a mente. Interação mente a mente com você que está conversando com encarnados e interação mente a mente com os desencarnados, porque são milhões de mentes interligadas, faltou L, nas redes sociais, né? Uma nuvem de pensamentos. Eu lembro da Silmara falando assim: se você posta, cuidado, cuidado, porque isso é salvo na nuvem. Ela fala: o que que você está salvando na sua nuvem, né? As pessoas estão vendo, né? As pessoas estão vendo você bem, viajando, passeando, isso e aquilo. O que será que desperta nas pessoas, né? Que sentimentos são esses que despertam? Então vamos parar para pensar o que é salvar na nuvem. Por quê? Jesus já disse: quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Em que mundo da internet a gente está divulgando a água de Jesus que realmente mata a sede? Nesse mundo apressado, que cada hora a gente quer um aparelho mais moderno, será que a gente consegue? Né? Então, de que água nós estamos bebendo? É por isso que fala que a internet traz muitos desafios, né, para o mundo da evolução moral. Então, lá em 1960, ele já falava de uma supercultura, lá, 1960, 61, de uma supercultura que estava trazendo calamidade moral, né? Nessa época aí, televisão, né? O rádio, né? Porque o computador vem um pouco depois. Então, no desenho do Chico, tá lá, se o Chico estivesse hoje nas redes sociais, como ele agiria, né? Ficou fácil para a inteligência artificial montar o texto, mas para nós também, né, gente? Se fosse sobre respeito, ele diria: antes de escrever, pergunte se você ajuda, consola ou eleva. Então, antes de você dar uma resposta lá no grupo de WhatsApp, pergunta para você: essa minha resposta vai ajudar aquele irmão? Vai consolar ou vai elevar? Porque se for para afundar aquele irmão e levar ele para uma crise de ansiedade, é melhor você não responder nada. O silêncio é uma prece. Se fosse sobre uma piada ali, né? Uma piada da gente, assim, que a gente não gosta muito, olha o que ele diz: deixe que pensem o que quiserem. O que importa é o que Deus sabe. Então, alguém postou ali alguma coisa, para que se justificar? Deus sabe que eu não sou assim. Então, olha lá de novo, o silêncio é uma prece, né? Se fosse sobre raiva, que a gente vê tantos textos aí, né, que tiram a gente, ele diria assim: quem fere está ferido, e quem ora cicatriza o mundo. Então, veja, quem está ali jogando as informações para te tirar do seu controle emocional, para te tirar do seu caminho reto, como a gente fala, é uma pessoa ferida. Quem está ferido fere. Agora, quem ora, cicatriza. Quem evita esse excesso de redes sociais não passa pela falta de respeito, não vira piada, não passa raiva. E aí, então, sobre internet para Chico, né? Tem lá uma frase do desenho: cuidado, ela pode escurecer. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Lembra? Sal da terra é quando a gente dá sabor à vida das pessoas, com uma notícia boa, com um elogio que dura 30 dias, e não destratando a pessoa, tratando mal, para que fique aquilo na consciência da pessoa por 20 anos, como estudo de luz do mundo, que possamos ser luz na vida de alguém, né? Pergunte antes de você escrever se você ajuda, consola ou se você eleva aquele irmão. E aí ele reforça no final do desenho: onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, nós estudamos essa semana que Jesus não veio mudar a lei, e lá estava, né? Era para trocar o olho por olho, dente por dente, por eu ajudo aquele irmão, eu já consigo tentar amar o meu inimigo. Então, assim, são questões que a gente vai ajudando e que vai nos alertando sobre o cuidado com a internet. Então, a internet tem muitas facilidades, lógico, mas também tem muitas dificuldades, né? Uma delas é o fake news, né? Nossa, eu tenho um grupo de tias que elas espalham tanto fake news. Essa semana teve um que o INSS está pagando R$ 600 extras para os aposentados, né? Então falavam que era inteligência artificial passando fake news. Imagina que tristeza, aquela aposentada está ali numa situação e recebe uma notícia dessa. Já faz plano, gasta por conta, isso ajuda alguém? Por que espalhar fake news? Outra coisa que eu lembrei foi aquela mulher
que foi confundida com uma sequestradora, deu até origem para a novela Travessia, né? Colocaram, o menino colocou o rosto na internet em cima da sequestradora e eles identificaram ela aqui no Guarujá e fizeram uma barbárie com ela, lincharam, não foi? A mulher. Então, deu origem a essa novela. Um adolescente fez essa sobreposição de rosto. Vocês devem lembrar da novela. Quem não assiste a novela é uma situação real. Né? Na vida real, ela foi linchada na novela, graças a Deus, mudaram o desfecho. Outra coisa que a gente vai pensar das dificuldades: os joguinhos. Quantas notícias a gente vê na internet, e Emmanuel falava lá atrás, né, no livro Amigo dos anos 60, cuidado, né, com as redes sociais, né, cuidado com essa velocidade que trouxe a loucura, que trouxe a ansiedade, que trouxe a depressão, e a gente não vê hoje pessoas tirando a vida por conta desses jogos. A internet. Então, o estudo alerta os riscos do excesso de conteúdo digital e o aumento de suicídios entre adolescentes. Olha lá, uma em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre algum problema de saúde mental. Estudo alerta para a importância da supervisão adequada nas redes sociais. E aí a gente viu que saiu a lei FELCA, né? Que é o Estatuto da Criança Digital, né? Chama ECA Digital, que os pais são obrigados a acompanhar as crianças até os 16 anos. A criança só tem rede social se ela tiver filiada ao do pai. Muito interessante ali. Saiu tem uns 15 dias. Então, a tarefa do Espiritismo sempre foi unir, ser fraterno, né? Sempre foi falar de fraternidade, como nós estamos essa semana. A época de Moisés, olho por olho, dente por dente, Jesus veio dizer: não, aquele irmão que você levaria olho por olho, não, ele é teu irmão, ele é teu inimigo, ame o teu inimigo, né? O amor veio a tudo, né? Então, no livro que eu lembrei também, Esperança e Luz, também autores diversos, tem lá o capítulo 3, As Sentinelas da Luz do Santuário. Olha que interessante que ele fala para nós espíritas. A tarefa do espiritismo está, portanto, adestrita à realização do homem interior dentro de um novo conceito de fraternidade, né? Então, bem lembrada essa de Moisés, não existe mais um olho por olho, dente por dente. Jesus trouxe a lei do amor, o Espiritismo trouxe a lei da fraternidade, as igrejas, né? Como que fala, a ONU, tudo gira em torno da gente buscar a ajuda do próximo. Mas a tarefa do Espiritismo é, sobretudo, unir, orientar e esclarecer o homem interior. Busque o seu eu interior para não ser presa fácil destas distrações e destas influências que a internet traz. Então, eles falam sentinelas da luz, né? Nós, o Espiritismo, e nós sabendo também que o mundo depois do Cristo veio com a lei do amor, que ele junta todos os 10 mandamentos no amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, nos torna sentinelas desta luz, né? Do santuário. Olha lá, todo o nosso esforço está enquadrado no amarmos uns aos outros. E é essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais do tempo a por vir. A importância, Manuel, traz aí da gente pensar nessa tarefa de espalhar o que é fraternidade. No livro Missionários da Luz, lembrei também, ele fala ante os tempos novos, né? André Luiz traz esse texto lá na capinha. Ele fala: o espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. Não basta ficar falando, acredita em reencarnação, existem outros mundos, não basta, né? É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Alertar. Então, Chico Xavier alertaria. Cuidado com as tentações, cuidado com o inimigo. A internet também traz uma tentação. O Espiritismo traz esse momento libertador, né? A luz do Espiritismo, para que não sejamos levados pela corrente desta tecnologia desenfreada. Lembrei daquela fala que a gente traz da alma vivente, né? Que Adão era alma vivente,
né? Queria os prazeres do mundo, né? Uma história, mas serve de exemplo para a gente. E Jesus era espírito vivificante. Então, nós somos almas encarnadas, estamos vivendo. Assim como Adão, né? Quis a maçã, quis ali buscar os seus prazeres imediatos e sofreu pelo que sofreu. Jesus não. A todo momento ele preservou esse espírito vivificante, que sabia que aqui no planeta, que essa não era a nossa verdadeira vida, que ele estava trabalhando por algo muito maior, que é o reino do Pai, né? Então lembramos de Adão buscando as glórias deste mundo e de Jesus nos mostrando que as glórias não estão só neste mundo, né? Então governar seu caminho, não deixar que algo nos roube a paz, não é verdade? No Consolador, na questão, ai, pulou aqui. Somos responsáveis pelo nosso mundo interior. Se eu tenho autoconhecimento, eu tenho autogoverno e eu tenho avanços. Se eu não tenho autoconhecimento, fica difícil. O mundo moderno. Olha o que o Consolador, na pergunta 233, fala. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução dos problemas do seu conhecimento próprio? Seu próprio conhecimento. Por que razão? Por que razão será que o homem está tão lento? Ele fala, somente agora a alma humana poderá ensis- ensimesmar-se a si mesmo, o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos da sua personalidade espiritual. Por quê? Antes era lei de conservação. Ele corria ali para matar o bicho para comer, só comia uma vez por dia, isso até veio aí o jejum intermitente, né? Hoje não, hoje é tempo de automação. A gente já não precisa correr atrás da comida, atrás da roupa, já está tudo muito pronto. Então é isso que o Consolador está dizendo aí, que o homem, ele, o mundo está tão mudado que é para ele parar e se autoconhecer, porque colocar roupa para lavar ele já coloca, ele não precisa ir no rio não lavar a roupa. Então, lá no Consolador está agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não precisa se preocupar de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesma dentro dos valores infinitos da vida. Agora, agora, com a tecnologia tão desenvolvida, né? Então, antes era uma lei de conservação, a gente precisava caçar para comer. Hoje a gente para, compra e come. Come até pronto, né? Se quiser. Então, esse mundo mudado na historinha do Chico nos mostra que agora nós vamos ter mais tempo, somente agora a gente vai poder estar buscando, buscar em si mesmar, quer dizer, buscar em si mesmo tempo para a nossa evolução, tempo para educar-se e instruir-se. Então, lá no Pinga Fogo, né, 1900, lá, o Chico já dizia: o desenvolvimento da tecnologia vai cada vez mais isentar o ser humano do trabalho material e se voltar para os trabalhos da natureza tecnológica e moral. Então, veja o que ele está dizendo. Chico também falaria isso, né? Porque ele passou lá atrás. Quanto mais o mundo evolui, quanto mais tecnologia aparece, é para a nossa vida ficar mais fácil materialmente e para termos mais tempo para a nossa reforma moral. Isso está acontecendo? Esse novo tempo da internet está me permitindo mudanças? A tecnologia nos proporcionará tempo para que neste tempo a gente possa nos ensimesmar, quer dizer, voltar, entrar mais dentro de si mesmo. Não é para perder tempo no WhatsApp com fake news. Ele está dizendo que antes você levava horas para lavar a roupa, que ainda é moderno, né? Porque teve quem lavou lá no Rio. Hoje você tem todos os recursos para reduzir. Então, o que Chico diria? Ele diria, filho, a tecnologia está aí a seu favor materialmente, e o que você está fazendo espiritualmente? Interessante, né? Tecnologia e tempo. Cada vez mais o espírito terá que encarar seu crescimento moral, tá? Caibá e Suto, a gente já falou muito dele, muito dedicado ao espiritismo, diz lá: o espírito é a obra divina da criação, iniciada por Deus e construída por nós. Deus nos ensinou simples e ignorantes. Construímos tudo isso de tecnologia com a função de quê?
de hoje nos voltarmos aos princípios divinos. Olha que interessante. E no livro Roteiro, o capítulo 22, Emmanuel nos traz o Espiritismo na atualidade. Está lá. O Espiritismo nos tempos modernos é, sem dúvida, a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. O que que é isso, gente? Reavivamento. Cristo surge aos nossos olhos hoje ainda mais grandioso. Nós temos todos os recursos de pesquisa, as verdades do Cristo são mais atuais para a nossa época e são inabaláveis. O progresso material trouxe essas calamidades morais. As criaturas se perdem nos desvios e no desequilíbrio. Então, o progresso moral desequilibra a pessoa. Mas Cristo não foi tão presente na nossa vida como ele é agora. Aí ele fala: desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos oferece, o novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. É necessário parar, buscar esse compulsório. O que que é compulsório? É obrigatório. Hoje a criatura é uma ilha cercada de convites para arrastamento nas redes sociais. A todo momento tem apelos ao pensamento. É preciso separar esses pensamentos, como aquela parábola da rede que a gente falou do outro dia, né? Então, é desdobrando o painel das responsabilidades, tá? Essa revelação é abençoada e só, então é obrigatório saber o que você está fazendo. A gente não vai e cerca a casa para proteger os ladrões, como a gente vai proteger a nossa casa mental, não é verdade? Se não construir um mundo para mim, o mundo te arrasta nessa enxurrada do imediatismo e do egoísmo. É você que tem que proteger a sua casa mental, né? Vigilância do que entra e sai na nossa casa mental. Quem não estiver vigilante, como aqui a cerca elétrica será assaltado. E quais são os bens aí que não são roubados? O equilíbrio, a paz, a esperança. Às vezes, gente, nós somos assaltados por uma ideologia do mundo. Alguém passa e fala lá, você viu fulano? É simples. A gente vê a briga política entre dois homens na presidência. Você às vezes é assaltado por uma ideologia. Alguém tem aquela ideologia e você vai lá e você é assaltado, né? Lembrei de Grande Sertão Veredas quando ele dizia assim: ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Tem isso lá. Vou fazer tá bem legal, tô acabando aqui. Ué, oh, caramba.
eu queria gravar. Ah, então vamos lá. Entendeu? Guimarães Rosa, né? Ou você governa sua vida, ou alguém governa para você. Evangelho é a maior proposta transformadora da vida. Ele vai ali no sentimento, né? Sem sentimento não há pensamento renovado, pensamentos de humildade, de caridade, de indulgência, não é verdade? O Espiritismo veio para tudo isso. Ele colocou uma lupa ali em cima dessas questões morais, né? Está lá na questão 402 do Livro dos Espíritos, quando fala de sono e sonhos, né? Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono, até durante o sono. Está lá, ó. Pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditas, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes vê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer em outro. Então, olha que interessante quando a gente fala do estado. Até no sono a gente tem a possibilidade de aprender. Podemos aprender e desenvolver muito, até no sono, quando em estado de vigília. Nós ampliamos os nossos horizontes estudando o espiritismo, né? Ou me conheço e me governo, ou serei folha ao vento, principalmente aos que têm mediunidade. Então, o Evangelho, além de ser a proposta mais transformadora, ele mostra para a gente, ali, quando ele joga uma lupa em cima da experiência, que até no sono, né, como podemos julgar da liberdade do espírito pelos sonhos, quando o corpo repousa, o espírito ainda está em desenvolvimento das suas faculdades mentais. Quer dizer, além de durante o dia eu me atentar, não ficar muito ligada nessas coisas da rede, ou se for ficar ligada nas coisas da rede, utilizar coisas que acrescentam a minha moral. Eu posso, ao ir dormir, como apareceram em muitas outras palestras, solicitar que eu seja orientada a aprender durante o sono. Olha como o Evangelho traz a proposta mais transformadora de toda e qualquer vida. Então tá lá. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então, a permuta ali, né, nas ações, a gente vai estar sempre é, permutando, trocando, né? Tanto com espíritos encarnados como desencarnados. Então, pensar com mais amplitude para agir com mais consciência. O Espiritismo aborda os fenômenos, desenvolve uma doutrina filosófica e amplia o alcance na formação moral e no intercâmbio com o mundo espiritual. Então, quer dizer, além dele nos dizer que a espiritualidade nos traz, ele nos trouxe uma doutrina que é filosófica, que nos mostra o alcance desta formação moral, e ainda temos uma permuta com os círculos de desencarnados que compele a criatura a pensar mais dentro da vida. Ou seja, quantos livros eu citei aqui? Quantas mensagens de Emmanuel nos fortalece a vida? A permuta com os círculos de ações dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude. Chico Xavier está nos trazendo uma mensagem, né? Um espírito desencarnado nos trazendo uma mensagem tão gratificante hoje, né? Então, esses conhecimentos devem fazer o quê? Levar a criatura. A nossa postura deve ser coerente, intercâmbio entre o plano material e também entre o plano espiritual. E o texto diz: novos aspectos da evolução se lhe descortinam, e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Estudando o que Emmanuel nos fala, ele diz que lá em 1961, as vítimas, né, as pessoas que desencarnavam, que tiravam a vida, eram por conta de depressão e ansiedade. Ele traz dados estatísticos. Eu estava falando assim, a espiritualidade nos descortinou um monte de coisa, um rico material para a gente mudar o nosso pensamento, não pensar as coisas negativas e não cair nisso, né? Então, o espiritismo é algo do celeiro divino que desce ao celeiro humano. O que adianta a gente guardar essas sementes todas de estudos, né? Vamos lançar aos solos dos corações, vamos fazer as sementes produzirem, né? Alimentar, fortalecer e avançar no caminho reto. Então, quando eu penso numa rede social, quando eu penso em mandar uma mensagem, eu recebi um fake news, não passo. Agora, se eu recebi uma coisa boa, né?
como está dizendo aí, que o Espiritismo nos descortina muita coisa para uma vida boa, por que não alimentar o próximo? Por que não fortalecer a vida do meu próximo? Se eu sei que um elogio deixa o próximo 30 dias com aquela felicidade no coração, e um não elogio deixa ele por 20 anos, né, com aquela mágoa. Aí a mensagem do Evangelho é a mesma para todo mundo em todos os tempos, é atemporal. Nós somos recipientes. Um é mais estreitinho, outro é mais bujudinho, e esse material, essa mensagem, vai se adequando ao nosso recipiente, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu vou desenvolver e preservar a minha mente neste mundo informativo. Então, pense que a quantidade de água para aquela bacia é diferente da quantidade de água para o copo. Nós somos todos recipientes, mas a mensagem é a mesma para todo mundo. Aquela gota de orvalho, quando ela cai na pedra, ela continua cristalina, mas quando ela cai na lama, ela muda a cor, ela fica suja. Então, o meu recipiente vai acomodar essas mensagens do Evangelho, né? Quando eu quero absorver o Evangelho, porque eu também posso querer absorver lama, que é o caso da internet nas nossas vidas, como o Chico está falando aí. Reconhecemos que a vida estua ao redor dos nossos passos, os mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar, tá? Eu preciso ter força disciplinar para buscar para o meu recipiente essa gota de orvalho, essa água do poço da sede que Jesus diz que tem, para eu não me perder no mundo tecnológico. E aí nós temos uma mensagem de Emmanuel para o Chico. O que, que a gente tem que ter? Ele falou para o Chico: primeiro, disciplina, e depois disciplina, e depois disciplina. Para encher o meu pote com essa água que vem de Jesus, do poço que Jesus falou para a mulher samaritana, ou essa gota de orvalho cair em mim como uma pedra cristalina, e não como uma poça de lama, cada um tem a sua função, eu preciso ter disciplina e buscar a mensagem do Evangelho, que não muda, sempre foi a mesma. Ele fala: urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. É urgente você ordenar as suas ideias para receber, né, essas mensagens que vão se instalar na nossa cabeça. Nós, enquanto espíritas, temos que estabelecer recursos justos, reforçar a ideia de homem em transição planetária, né? Estabelecer a mudança moral. Estamos no limiar. A matéria deve seguir ao lado das coisas do espírito. A gente já sabe que o mundo material, então, urge o estabelecimento de recursos para a gente conseguir concentrar na nossa mente o que é para o avançamento do espírito. A parte material, como eles dizem aí, já está muito bem resolvida, né? Estamos, se a gente for pensar que no ano de 2000 tem milhões de almas que sequer cogitam a vida, estamos nos anos 2000 e muita gente ainda não cogita que a vida não passa ali do além-túmulo, né? Essas ideias precisam ser difundidas, a realidade do espírito precisa vir, né? Haroldo tem uns textos muito interessantes que ele fala que o futuro pertence ao espírito. A alma vivente vai ficar aqui, como no caso de nós, não. Nós temos que ser espíritos vivificantes. Então, como elevar a sua vibração espiritual? Como ele diz aí, urge você buscar recursos para que se instalem coisas boas na sua mente, né? Então, meditar, sentir gratidão, ajudar o outro, parar de assistir às notícias negativas, passar mais tempo na natureza, pensar positivo. E o corpo, o que que o corpo precisa? De alimentos, de comida, respirar conscientemente, dormir bem, andar descalço, né? Aqui, para nossa mente ser mais eterna, de acordo com esse texto, a gente tem que, antes de dormir, fazer o que Santo Agostinho fazia e pedir para que coloquem na nossa mente aquela noite em trabalho definitivo, né? Movimento libertador de consciências e corações. Essa é a era do espírito. Por isso que a internet veio para nos ajudar. Cada um em particular deve veicular as ideias, mostrar de forma prática o que é viver como espírito diante da internet,
diante de uma doença, diante do amor ao inimigo, diante de uma vida que não se deixa esmagar pelas situações difíceis. Nada que é temporário suprime o que é atemporal. Então, a doença, né, ela é temporária, né? Ali as mensagens, né, as redes sociais, tudo temporário. Nada do que é temporário, isso passa, não suprime o que é atemporal, que é o quê? Pensar que a era é do espírito, né? Então, quando a gente vê ali os 10 mais ricos, as casas dos mais ricos, né? Eu falei do movimento nos Estados Unidos, um movimento recente sobre bloqueio, surgiu nas redes sociais para deixar de seguir essas pessoas, que nem aquelas histórias das Kardashians lá, né? Se a gente assiste um episódio, a gente já pensa, nossa, não dá para ter tanto. Então, isso vai trazendo para você uma sensação de incapacidade, né? O mundo está acelerado nesse quesito. Isso traz muitas coisas ruins para você, né? Ah lá. Então, essa nova era dos princípios, como eu falei, ele fala assim: e para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaladores de amargura e desilusão. Isso aqui só traz amargura e ilusão. Acesso às redes sociais não garantem a compreensão de quem somos, de onde estamos, o que estamos fazendo aqui, né? Já que você tem sua máquina de lavar roupa, louça e tudo, dedica um tempo ao Evangelho. É perda de tempo, WhatsApp e redes sociais. São ferramentas úteis para a nossa vida material? Com certeza. Se soubermos aproveitar a internet a nosso favor para a elevação do espírito, avançaremos. Tempos modernos e arrastamentos, sugestões mentais, é preciso reconhecer-se hoje em dia como espírito. Quais os caminhos a percorrer? Os da evolução moral, o caminho reto. Humildade, estudo, renúncia, sacrifício. Perguntavam assim para Chico, quais as novidades que chegam do lado de lá? Ele fala, a novidade é o Evangelho de Jesus, meu filho. Chico responderia isso diante da internet, tá? Então, essas redes sociais todas que nos ligam a tanto. Se pede um texto lá, o chat lá, né, que eu aprendi esses dias, ele te traz o texto. E cadê a novidade do Evangelho? Onde estão os princípios do Evangelho nas redes sociais? Você fala, mas tem sim, Marta. Eu gosto muito de seguir aquele Gustavo Espiritismo e um outro que é de piadas, um gordinho que faz piadas, eu gosto muito. Mas assim, você tem que ter estudado muito o Evangelho para poder entender as piadas ou as, as falas colocadas ali. Não é uma coisa que só de olhar um pedaço você vai entender. Então é importante buscar o Evangelho. A novidade de Jesus é o Evangelho, meu filho, né? Sites espíritas maravilhosos. Hoje temos palestras online, estudos online, graças ao recurso da internet. Haroldo Dutra, ele fez uma palestra e perguntou o que você permutaria, o que você permuta nas redes sociais, né? A que a sua cabeça se liga nas redes sociais? Porque isso também é mediunidade, ele fala. Porque você vai estar o tempo inteiro ligado. Ele dá um exemplo. Se você colocar um prato de milho na frente do cavalo e um prato de pedras preciosas, o cavalo vai se empenhar pelo milho. E nós, seres humanos? O que que nós perguntamos aí, o milho ou as pedras preciosas? Então, pois onde está o seu tesouro, lá também está o seu coração. Pelas joias preciosas, pelo milho, a gente sabe onde vai estar o nosso coração. O que você permuta nessa rede? Ele fala ética e moral ou imoralidade, desânimos e mentiras? Você gera equilíbrio, ordem, fraternidade e igualdade ou você gera desigualdade e inquietações? É como as permutas no trânsito, nós estudamos essa semana. Existem as leis dos homens, e a espiritualidade diz: quanto mais o homem segue as leis civis, mais perto e mais facilidade ele tem para desenvolver as leis morais, né? Então, se a gente for pensar, essa permuta no trânsito para muita gente é um problema, mas a permuta entre o Sol e a Terra não existe problema nenhum. É um processo cíclico. Você brigando, não brigando, o Sol vai se levantar todos os dias
com previsibilidade para a evolução. São 365 dias de rotação, ou de translação, ou 24 horas de rotação, e ele não para, ele acontece, porque é cíclico. E já quando a gente vê as leis de trânsito, uma hora muda, aumenta a multa, porque estão passando da velocidade, outra hora não. E aí eu li que quanto mais a gente está perto das leis civis, obedecendo, acatando tudo, mais a gente está perto do desenvolvimento das leis morais. As leis de Deus estão escritas. Aliás, elas estão escritas dentro da natureza, por isso que o Sol, a Terra e o Sol estão ali alinhadinhos, mas também estão dentro de nós, viu? Na nossa consciência. Quando eu faço algo errado com a lei civil ali de trânsito, pesa a minha consciência. E eu vou pagar por isso, porque eu plantei, eu vou colher. A lei humana, ela é imperfeita, precisa de regras, como aqui no trânsito, mas a lei divina é a lei dos princípios, e só tem uma regra para ela, a evolução moral. Tá lá, para finalizar. O uso consciente e responsável das tecnologias digitais pode potencializar os dons mediúnicos, desde que seja feito com discernimento e respeito aos princípios do espiritismo, né? Então, para que divulgar fake news, né? Tu te tornas inteiramente responsável pelo que você faz. É como um bumerangue, vai e volta. À medida que avançamos na era digital, é crucial que os espíritas se mantenham vigilantes em sua prática e uso de tecnologia. A tecnologia, como o Chico disse, veio para nos ajudar na vida material, para que sobre tempo para a vida espiritual. A mediunidade, como fenômeno espiritual, continuará a manifestar-se e a evoluir, mas a essência do contato entre dois mundos permanecerá baseada na elevação moral, no estudo e na sintonia com os bons espíritos que a gente pode fazer até à noite, como diz Kardec. Que o progresso tecnológico seja sempre aliado ao progresso espiritual e que utilizamos os recursos modernos com sabedoria para iluminar o caminho da evolução moral humana. E que Deus nos abençoe, que assim seja. Uma ótima noite. Gratidão ao Espiritismo Iluminado pelo desenho do Chico desta noite.